O que você faria para salvar a pessoa que mais ama? Sofia, uma mãe solteira, está no limite do desespero. Seu filho, Lucas, precisa de uma cirurgia urgente, e ela não tem dinheiro para pagar. Sem saída, ela aceita uma proposta humilhante: dançar para um milionário misterioso em troca do dinheiro que salvará seu filho. Mas o que começou como um sacrifício se transformará em algo que ela jamais poderia imaginar. Deixe seu like se acredita que o amor de uma mãe não tem limites. Comente: pelo meu filho, eu faria tudo, se você entende o desespero de Sofia. Agora, prepare-se para uma história de paixão, sacrifício e redenção. Vamos começar. O relógio na parede da sala de espera do hospital marcava quase meia-noite. O som repetitivo do ponteiro ecoava como uma contagem regressiva para o pior pesadelo da vida de Sofia. Ela estava sentada na cadeira dura, as mãos tremendo enquanto apertava um papel amassado com o orçamento da cirurgia de Lucas, seu filho de apenas 5 anos. O diagnóstico foi um choque. Uma doença rara, uma cirurgia urgente, um preço absurdo. Quando os médicos disseram que o procedimento precisava ser feito o mais rápido possível, a cabeça de Sofia girou. Onde ela conseguiria tanto dinheiro? Doutor, eu preciso de mais tempo. A voz dela estava embargada, desesperada. O homem de jaleco branco olhou para ela com um semblante de compaixão, mas sua resposta foi como um soco no estômago. Se esperarmos muito, o quadro dele pode piorar. A sala ficou pequena. O ar parecia denso, pesado, sufocante. Não podia perder seu filho. Não podia deixá-lo morrer. Sofia tentou todas as alternativas. Passou a noite ligando para amigos, conhecidos, bancos. Todas as respostas eram as mesmas: não posso ajudar. Quando saiu do hospital, seus pés doíam de tanto andar sem rumo. O vento frio da noite cortava sua pele, mas nada doía mais do que a impotência que esmagava seu peito. Foi então que sua colega de trabalho, Melissa, mandou uma mensagem. Sofia, eu sei que você está desesperada. Conheço um lugar onde pagam muito bem por uma noite de dança. Não é o que você queria, mas talvez seja a única opção. O coração de Sofia disparou. Dançar? Sabia do que Melissa estava falando. Um clube exclusivo, frequentado por homens milionários, onde mulheres ganhavam pequenas fortunas apenas para entreter. Uma onda de repulsa percorreu seu corpo. Ela jamais se venderia. Mas então, seu telefone tocou. Era do hospital. Senhora Sofia? Seu filho teve uma crise. Ele precisa da cirurgia o quanto antes. Naquele instante, sua decisão foi selada. A entrada do Red Velvet era discreta, mas a fila de carros luxuosos mostrava que ali não era um lugar comum. Sofia nunca imaginou que pisaria em um ambiente assim. O coração batia forte, como se estivesse prestes a cometer um crime. Ela usava um vestido preto simples, emprestado por Melissa. Nada de brilhos, nada de exageros. Apenas uma mulher quebrada, tentando salvar a única pessoa que realmente importava. Ao entrar, foi engolida por um mundo completamente diferente. Luzes vermelhas e douradas, sofás de veludo, música lenta e sensual preenchendo o ambiente. Homens bem vestidos ocupavam os camarotes privados, com olhares avaliativos e sorrisos preguiçosos. Sofia sentiu o estômago revirar. O que estava fazendo ali? Primeira vez? Uma voz feminina perguntou ao seu lado. Ela se virou e encontrou Camila, uma das dançarinas do clube. A mulher sorriu, mas seus olhos carregavam algo familiar: cansaço. Se você está aqui, é porque precisa. Seja o que for, apenas termine a noite e vá embora. Não se envolva. Não se envolva. Mas antes que pudesse responder, uma figura surgiu na entrada do salão. Os murmúrios começaram. Algumas mulheres ajeitaram os cabelos, outras endireitaram a postura. Ele havia chegado. Ele entrou como se fosse dono do mundo. Enzo Ferrari. O bilionário, investidor, um homem que não precisava pedir nada, apenas tomava. Alto,
vestido com um terno impecável, os botões superiores da camisa abertos, revelando parte de sua pele bronzeada. Seu olhar era frio, calculista, mas algo nele carregava um magnetismo inexplicável. Ele não parecia real. E então, aconteceu. Ele a viu. Foi um instante, mas Sofia sentiu sua pele arrepiar. O olhar dele percorreu seu corpo como se estivesse lendo cada detalhe. Ela desviou o olhar rapidamente, mas já era tarde demais. Enzo se aproximou do dono do clube e cochichou algo. E em menos de 2 minutos, ela foi chamada ao palco. Cliente especial quer que você dance só para ele. Sofia gelou. Eu não sou dançarina. O gerente riu. Você não precisa ser. Apenas sobreviva à noite. Ela subiu no pequeno palco privativo. Luzes suaves iluminavam o ambiente, e apenas uma pessoa estava ali. Enzo. Ele se recostou no sofá de couro, observando-a com a paciência de um predador. Sem pressa. Sem expressão. Apenas esperando. Esperando que ela quebrasse. Sofia fechou os olhos. Respirou fundo. Não era sobre ela. Era sobre Lucas. A música começou. E Sofia se moveu. Seus movimentos eram hesitantes no início, mas ela sabia que não podia falhar. Cada segundo ali significava dinheiro. Cada minuto era uma chance de salvar seu filho. Mas o olhar de Enzo era como fogo. Ele não apenas a via, ele a sentia. E isso a assustou. O que era aquele homem? Por que seu olhar a consumia daquele jeito? Quando a música acabou, Sofia sentiu as pernas tremerem. Agora estava feito. Mas Enzo se inclinou para a frente, segurando um copo de uísque. E com um sorriso lento, disse algo que fez seu coração parar. Tente fugir agora. Já é tarde demais. A respiração de Sofia estava pesada. O coração martelava contra o peito como se tentasse escapar. Ela queria desaparecer. Mas não podia. O homem sentado à sua frente a observava como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se ela fosse um brinquedo novo e ele estivesse avaliando se valia a pena ou não brincar. Enzo Ferrari. O nome dele era murmurado em todos os lugares daquele clube. O milionário misterioso. O homem que não aceitava recusas. Sofia já ouvirá falar dele. Ninguém conseguia ignorá-lo. Investidor implacável. Frio. Temido. E absolutamente irresistível. Ele não sorria. Não demonstrava emoção. Apenas olhava. E aquele olhar era como fogo contra sua pele. Sofia queria desviar os olhos, mas não conseguia. Estava presa. Os segundos passaram lentamente. Até que ele falou. Tente fugir agora. Já é tarde demais. A voz dele era baixa, grave, carregada de algo que Sofia não conseguia definir. Era um aviso? Uma ameaça? Ou apenas a verdade? Sofia sentiu as mãos suadas. Ela nunca esteve tão perto de alguém como ele. Homens como Enzo Ferrari não olham para mulheres como ela. Mas ali estava ele. Olhando. O garçom se aproximou e serviu mais uísque no copo de Enzo. O gelo tilintou contra o vidro, quebrando o silêncio opressor. Sofia queria dizer algo. Qualquer coisa. Mas então, ele se moveu. Lentamente, Enzo estendeu a mão. Sofia congelou. Ele vai me tocar? Mas não. Ele simplesmente pegou uma nota de $100 e a colocou sobre a mesa. Depois, inclinou a cabeça ligeiramente. Diga-me, Sofia, quanto vale o seu sacrifício? O choque percorreu o corpo dela como um raio. O quê? O canto da boca dele se ergueu ligeiramente. Você acha que eu não sei por que está aqui? A raiva subiu quente no peito dela. Ela não era um objeto. Não era um pedaço de carne à venda. Você acha que sabe tudo, não é? Os olhos cinzentos dele brilharam. Sim.
A arrogância dele era insuportável. Mas Sofia sabia que não podia bancar a orgulhosa agora. Lucas estava no hospital, precisando dela. Então, respirou fundo e engoliu o orgulho. Não estou à venda. Dessa vez, Enzo sorriu. Lento. Perigoso. Vamos ver. O silêncio entre eles era pesado. Enzo levou o copo aos lábios, tomando um gole da bebida sem pressa. Ele estava se divertindo. Você tem um filho. O coração de Sofia parou. Como ele sabia? Ela não respondeu. Mas o olhar dele dizia que já tinha todas as respostas. Você precisa de dinheiro. E eu sou um homem que pode dar isso a você. Ele inclinou-se um pouco para frente, apoiando os antebraços sobre os joelhos. Cada movimento dele exalava controle. Mas não de graça. Sofia fechou as mãos em punho. Não quero sua caridade. Os olhos dele brilharam. Eu sei. Então, ele disse a frase que mudaria tudo. Uma semana. Comigo. Sofia piscou. Não podia ter ouvido direito. O quê? Ele pegou outra nota de 100 e a colocou sobre a primeira. 7 dias. E eu pago a cirurgia do seu filho. O mundo dela desabou. 7 dias. Com um homem como Enzo Ferrari. Mas Lucas. Lucas precisava dela. Sofia sentiu o ar faltar. O que ela faria? Você é um monstro. As palavras escaparam antes que ela pudesse pensar. Mas Enzo não pareceu se ofender. Pelo contrário. Ele sorriu. E você? Você é uma mãe desesperada. O que somos ou não somos não importa, Sofia. Só importa o que você vai fazer agora. Sofia sentiu uma onda de desespero. Ela não podia aceitar. Mas também não podia recusar. E se eu disser não? A resposta dele veio rápida. Então vou encontrar outra mulher para essa proposta. E seu filho? Ele fez uma pausa. Bem, desejo sorte para vocês dois. A raiva subiu como fogo pelo corpo dela. Ele era cruel. Sem coração. E mesmo assim, ele era sua única chance. Sofia sentiu o coração se apertar. O que fazer? Lucas estava no hospital. Cada minuto que passava poderia ser tarde demais. Ela precisava do dinheiro. Mas, a que custo? Sofia fechou os olhos. Tentou ignorar a vergonha. O medo. E pensou apenas no que importava. Lucas. A voz da enfermeira ecoou em sua cabeça. Seu filho teve outra crise. Ele precisa da cirurgia logo. Não podemos esperar muito mais. Sofia respirou fundo. Quando abriu os olhos, Enzo ainda estava ali. Olhando. Esperando. Então, ela tomou sua decisão. 7 dias. Nada mais. Os olhos de Enzo brilharam. Ele pegou um cartão preto da carteira e deslizou pela mesa. Assine o contrato amanhã. Ela não pegou o cartão. Não conseguia tocar nele. Por que eu? Pela primeira vez, Enzo ficou em silêncio por alguns segundos. Então, ele sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Porque eu gosto de quebrar coisas. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela havia feito um pacto com o diabo. E agora, não havia mais volta. O silêncio entre Sofia e Enzo era tão intenso que parecia engolir tudo ao redor. O ar estava carregado de tensão, misturando o cheiro do couro caro do sofá com o perfume amadeirado e marcante dele. A cada segundo que passava, ela sentia seu coração bater mais forte, como se estivesse prestes a cometer um crime. Ele esperava. Paciente. Dominador. Convicto. O cartão preto sobre a mesa brilhava sob a luz do abajur, e Sofia sentia que aquele pequeno pedaço de plástico simbolizava muito mais do que apenas dinheiro. Era sua sentença.
A voz dele ecoou pelo espaço luxuoso e abafado. Então, aceita ou não? A pergunta parecia simples. Mas não era. Sofia não queria estar ali. Não queria ter que encarar essa escolha. Mas o rosto de Lucas veio imediatamente à sua mente. Seu menino, frágil em uma cama de hospital, respirando com dificuldade, precisando de uma cirurgia que ela jamais poderia pagar sozinha. Você está me oferecendo dinheiro para ser sua por uma semana. Sua voz saiu rouca, carregada de uma mistura de raiva e impotência. Enzo girou o copo de uísque entre os dedos, observando o líquido dourado rodopiar lentamente. Estou te oferecendo um contrato. 7 dias. Você vem comigo, segue minhas regras e, no final, o hospital recebe o pagamento. Simples. Simples. A palavra girou na cabeça de Sofia, como se zombasse dela. Nada nisso era simples. Ela deveria levantar e ir embora. Mas e Lucas? A dor apertou seu peito. Ela sabia a resposta antes mesmo de proferi-la. Com a respiração trêmula, Sofia pegou o cartão. Quando ergueu o olhar, encontrou os olhos cinzentos de Enzo cravados nela, carregados de algo que ela não conseguia decifrar. Assine o contrato amanhã. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, sua presença dominadora preenchendo todo o espaço. E esteja pronta para me pertencer. Sofia sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe. Ela já havia sido vendida. Mas o mais assustador não era isso. Era o fato de que, de alguma forma, uma parte dela queria saber o que viria a seguir. Sofia chegou em casa exausta, mas sabia que não conseguiria dormir. Seu pequeno apartamento era simples, pequeno e aconchegante, mas naquela noite, as paredes pareciam mais estreitas. O silêncio era ensurdecedor. Ela entrou no quarto e encontrou Lucas dormindo profundamente, respirando com dificuldade. A pequena máquina ao lado da cama emitia um bip fraco, monitorando seus sinais vitais. Ela se ajoelhou ao lado da cama e pegou sua mãozinha. Mamãe vai dar um jeito nisso, meu amor. Eu prometo. As lágrimas escorreram silenciosas, quentes. O peso do que estava prestes a fazer pressionava seu peito como um bloco de concreto. 7 dias. Apenas 7 dias. Mas no fundo, uma voz sussurrava que nada mais seria igual depois disso. Na manhã seguinte, Sofia foi ao endereço que Enzo havia deixado. Um arranha-céu de vidro no centro da cidade, um prédio tão luxuoso que fazia o lugar parecer um império. Ela segurava o contrato com força, como se o papel pudesse queimá-la. Seu nome já estava assinado. Não havia mais volta. No topo do edifício, a recepcionista guiou até uma sala de reuniões luxuosa, onde ele já esperava. Enzo vestia um terno escuro impecável, a gravata levemente afrouxada, e os olhos cinzentos analisaram cada centímetro dela assim que entrou. Veio mesmo. Sofia tentou ignorar a onda de calor que subiu pelo seu corpo com aquele olhar intenso. Você sabia que eu viria. Ele não negou. Em vez disso, pegou o contrato e folheou as páginas lentamente, como se estivesse analisando algo muito mais profundo do que apenas o papel. A partir de agora, você é minha. Aquelas palavras fizeram um arrepio percorrer a espinha de Sofia. E o que exatamente isso significa? Ele sorriu de canto, mas não havia humor ali. Significa que, pelos próximos 7 dias, você vai fazer tudo o que eu quiser. Sem perguntas. Sem hesitação. A garganta dela secou. E se eu quiser desistir? Enzo empurrou um cheque para ela. O valor era absurdo. Se quebrar o contrato, não recebe nada. E seu filho não tem cirurgia. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Estava presa. E Enzo sabia disso. Diga agora, Sofia. Você ainda quer jogar esse jogo? Ela não tinha escolha. Com a voz quase um sussurro, respondeu. Sim. A limusine deslizou suavemente pela estrada, deixando para trás tudo o que Sofia conhecia. Para onde estamos indo? Enzo olhava pela janela, completamente à vontade.
para o meu mundo. Ela cruzou os braços, tentando ignorar o arrepio que percorria sua pele. E o que isso significa exatamente? Ele virou o rosto lentamente, um meio sorriso jogado no canto dos lábios. Significa que a partir de hoje, você verá o que é o verdadeiro poder. Quando chegaram ao destino, Sofia perdeu o ar. Diante dela, um imenso casarão, cercado por um portão de ferro detalhado, parecia saído de um filme. Tudo exalava riqueza e exclusividade. Ao entrar, sentiu a grandiosidade do lugar. Cristais pendurados, móveis caríssimos, um ambiente que não pertencia a ela. Você tem um quarto para mim? Enzo parou no meio do salão e riu baixo. Você vai dormir no meu quarto, Sofia. O choque fez seu estômago revirar. Isso não estava no contrato. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Seu perfume invadiu os sentidos de Sofia, deixando-a ainda mais atordoada. Nada no contrato dizia que você teria um quarto separado. Ela tentou recuar, mas ele segurou seu queixo com delicadeza, forçando-a a encará-lo. Você tem medo de mim, Sofia? O coração dela bateu forte. Ela deveria ter. Mas quando os olhos dele brilharam, cheios de um desejo contido, Sofia percebeu que o medo não era o único sentimento que crescia dentro dela. E esse era o verdadeiro problema. O silêncio dentro da mansão era tão profundo que Sofia podia ouvir sua própria respiração acelerada. Ela estava sozinha com ele. O homem que agora controlava sua vida por 7 dias. Enzo Ferrari caminhava à sua frente, cada passo ecoando no mármore polido. O ambiente era um reflexo dele, luxo, opulência e um frio elegante que fazia tudo parecer fora do alcance de alguém como ela. Quando pararam diante de uma porta dupla de madeira escura, Sofia sentiu a tensão crescer. Este será o seu quarto. O alívio durou exatamente 2 segundos. O mesmo que o meu. Ela travou no lugar. Você está brincando. Os olhos cinzentos dele brilharam com algo que Sofia não soube identificar. Desafio? Interesse? Prazer em vê-la nervosa? Não brinco com dinheiro. E, nesse momento, você é um investimento caro demais para eu deixar sem supervisão. Sofia cruzou os braços, ignorando o arrepio que subia por sua pele. Suponho que me trancar em uma gaiola dourada faça parte do seu jogo. O canto da boca dele ergueu-se levemente. Eu gosto de ver os pássaros antes de decidir se os solto, ou se os quebro. O olhar de Sofia se fixou no dele. Ela não ia demonstrar medo. Você já sabe a resposta, então? Ele riu baixo. Ainda não, Sofia. Mas estou ansioso para descobrir. A suíte era tão grande quanto todo o seu apartamento. O luxo gritava em cada detalhe, o lustre de cristal, os lençóis de seda preta, a vista panorâmica da cidade brilhando sob a noite. Sofia se virou para Enzo, os braços ainda cruzados em um gesto defensivo. E agora? Me diz suas regras. O que exatamente você quer de mim? Ele tirou o paletó e afrouxou a gravata, sem pressa, sem tirar os olhos dela. Nada que já não esteja no contrato. O coração dela bateu forte. Você disse que queria uma companhia. Mas não especificou o quanto de companhia. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse apreciando o jogo. Quer saber o que eu quero? Sofia não respondeu. Enzo se aproximou devagar, como um predador cercando a presa. Sua mão deslizou pelo encosto da poltrona ao lado dela, os olhos cinzentos cravados nos dela. Quero ver até onde você consegue manter essa pose de mulher forte. O ar entre eles ficou pesado. O corpo de Sofia estava em alerta máximo, os sentidos amplificados. Ela sentiu sua garganta secar. E se eu não quebrar? Um silêncio tenso preencheu o espaço. Então, ele sorriu. Um sorriso lento. Provocador. Perigoso. Então vou me divertir tentando. Mais tarde naquela noite, Enzo insistiu para que jantassem juntos. Sofia sentiu cada segundo como um teste.
O homem sentado à sua frente não a tirava dos olhos. Os talheres tilintavam contra a porcelana cara. O vinho tinto reluzia no copo de cristal. Diga-me, Sofia, você já teve alguém que cuidasse de você? A pergunta foi tão inesperada que ela piscou, hesitante. Não preciso que ninguém cuide de mim. Enzo riu suavemente. Isso não foi o que perguntei. Sofia desviou o olhar, focando no prato. Se essa pergunta faz parte do contrato, eu quero ler de novo. O sorriso dele ficou ainda mais evidente. Você é fascinante. Ela bufou. E você é insuportável. O brilho nos olhos dele não desapareceu. Na verdade, pareceu intensificar-se. Eu gosto de desafios, Sofia. O clima entre os dois estava carregado. Quente. Tenso. Ela pegou sua taça de vinho e tomou um gole, tentando manter o controle. Mas a verdade era que estar ali, sob aquele olhar predador, destruía qualquer resistência que tentava manter. E Enzo sabia disso. Depois do jantar, Sofia foi até a varanda para tomar ar. Ela precisava se recompor. O vento frio da noite trouxe algum alívio. Mas durou pouco. Ela sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo. Quando se virou, Enzo já estava ali. Tão perto que o calor de seu corpo parecia envolver o dela. O olhar dele desceu lentamente pelos lábios dela, e Sofia sentiu o estômago revirar. Se está pensando em fugir, não vai funcionar. A voz dele saiu baixa, rouca. Provocante. Não estou fugindo. Ele ergueu uma sobrancelha, desafiador. Tem certeza? Sofia prendeu a respiração. O silêncio era quase ensurdecedor. E então, ele fez o impensável. Segurou o rosto dela com uma das mãos e a beijou. Foi um choque. Uma explosão. O beijo não foi gentil. Foi possessivo, intenso, carregado de desejo contido. Sofia deveria ter recuado. Mas não conseguiu. Seu corpo respondeu antes que sua mente pudesse protestar. Quando Enzo a puxou mais para perto, seus dedos pressionando sua cintura, Sofia sentiu como se estivesse sendo consumida por um incêndio. Ela gemeu contra os lábios dele. Foi o suficiente para que ele aprofundasse o beijo. Mas então, ele se afastou repentinamente. O olhar dele estava mais escuro, intenso. Como se estivesse travando uma batalha interna. Ele passou a língua pelos próprios lábios, como se ainda saboreasse o gosto dela. Isso não estava no contrato. A respiração de Sofia estava errática. Seu corpo inteiro tremia. Então por que fez isso? Enzo não respondeu imediatamente. Ele apenas sorriu. Um sorriso perigoso. Porque eu quis. Então, ele se virou e entrou de volta na casa, deixando Sofia ali, completamente destruída por um único beijo. Ela encostou as mãos na grade da varanda, tentando recuperar o fôlego. Mas a verdade era que nada mais seria igual depois disso. Sofia ainda sentia o gosto de Enzo em seus lábios quando entrou no quarto. Seu corpo estava quente, pulsando em um ritmo desenfreado, como se o beijo tivesse marcado algo nela, algo que não poderia ser apagado. Ela caminhou até a cama enorme, sentindo as pernas fracas. Por que ele fez isso? Enzo Ferrari era um homem controlado, meticuloso, que nunca fazia algo sem um propósito claro. Ele não parecia o tipo que tomaria uma atitude movido pelo impulso. Então, por que ele a beijou? Sofia deitou-se na cama, o tecido macio dos lençóis de seda deslizando contra sua pele. O cheiro de Enzo ainda estava ali. Um lembrete de que aquele espaço também pertencia a ele. O pior não era o beijo. Era o fato de que ela gostou. E isso era perigoso. Quando Sofia acordou, a luz dourada da manhã já inundava o quarto. Seu corpo ainda carregava os ecos da noite anterior, e sua mente estava uma bagunça. Ela se levantou, arrumando o cabelo com os dedos. Não tinha roupas além do vestido da noite passada. Sentiu-se deslocada, perdida naquele mundo luxuoso.
Antes que pudesse pensar em um plano, alguém bateu na porta. Entre. A porta se abriu, revelando uma jovem bem vestida, com um olhar profissional. Bom dia, senhorita. O senhor Ferrari pediu que a preparássemos para o café da manhã. Sofia franziu a testa. Preparar? A mulher entrou com um vestido impecável em mão com um tecido azul marinho tão delicado que parecia flutuar no ar. Ele escolheu essa peça para você usar hoje. Sofia travou. Ele estava escolhendo suas roupas agora. Ela sentiu uma onda de indignação. Mas, ao mesmo tempo, algo nela se aqueceu com o pensamento. Por que ele se importaria com o que ela vestia? Engolindo qualquer protesto, Sofia aceitou o vestido e foi se trocar. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Estava linda. Sofisticada. Como alguém que pertencia àquele mundo. Mas ela sabia a verdade. Aquele mundo não era seu. Sofia desceu as escadas sentindo os olhos dos funcionários sobre ela. O ambiente era luxuoso, grandioso, mas também opressor. Ela se sentia observada, avaliada. Quando entrou na sala de jantar, Enzo já estava sentado à mesa, impecável em seu terno cinza, os cabelos ligeiramente bagunçados de um jeito que parecia calculado. Ele ergueu os olhos ao vê-la. E sorriu. Ficou exatamente como imaginei. O comentário fez seu estômago revirar. Ela se sentou à frente dele, tentando ignorar o calor que subia por sua pele. Se você quer me controlar, deveria ter colocado isso no contrato. Enzo levou a xícara de café aos lábios, sem pressa. Eu prefiro fazer você querer o que eu quero. Sofia travou. Ele sempre tinha resposta para tudo. A mesa estava repleta de frutas frescas, pães artesanais e croissants. O cheiro do café misturava-se com o leve perfume amadeirado de Enzo. Ela pegou uma taça de suco e tomou um gole, tentando ignorar o olhar intenso dele sobre ela. O que foi? Ele inclinou a cabeça. Você ainda não me agradeceu. Sofia piscou, confusa. Por quê? Pela roupa. Pela comida. Pelo fato de que, a cada segundo que passa, estou tornando sua vida mais fácil. Ela riu, incrédula. Você acha que devo te agradecer por comprar meu tempo? Enzo não se abalou. Eu não comprei seu tempo, Sofia. Eu comprei você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas, para seu próprio choque, não foi apenas indignação que sentiu. Foi algo mais profundo. Mais perigoso. Depois do café da manhã, Enzo anunciou que iriam sair. Quero te mostrar algo. Sofia não perguntou para onde iam. Não queria parecer interessada. Mas a verdade era que ela estava. Ele a levou até um carro esportivo de luxo, e minutos depois, estavam percorrendo uma estrada ladeada por árvores. O silêncio entre eles era denso, carregado de tensão. Quando finalmente chegaram ao destino, Sofia ficou sem fôlego. Era um chalé afastado, cercado por um lago cristalino e montanhas ao fundo. O lugar era intimista. Enzo saiu do carro e se encostou na porta, observando a expressão dela. O que acha? Sofia olhou ao redor. Não era o tipo de lugar que imaginava que ele frequentasse. É bonito. Mas por que estamos aqui? Ele cruzou os braços, o olhar distante. Este é o único lugar onde ninguém me encontra. Sofia franziu a testa. E por que me trouxe aqui? O olhar dele encontrou o dela. Porque quero saber se você é capaz de ver quem eu sou, sem o dinheiro. Sem o poder. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, Enzo Ferrari parecia humano. O dia passou rápido no chalé. Enzo a levou para conhecer a paisagem, e, aos poucos, a tensão entre eles foi diminuindo. Sofia ouviu rir de verdade pela primeira vez. E aquilo a destruiu. Porque a fez perceber que havia muito mais nele do que apenas o homem implacável e arrogante que todos conheciam. No final da tarde, os dois estavam sentados próximos ao lago.
O céu estava tingido de tons alaranjados e dourados. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Sofia olhou para ele e perguntou: "Quem é você, Enzo, quando ninguém está olhando?" Ele ficou em silêncio por um momento. Então, virou-se para ela, seu olhar intenso, sombrio. Alguém que não pode se dar ao luxo de sentir. A confissão a atingiu como um golpe. E, sem pensar, Sofia ergueu a mão e tocou o rosto dele. Foi um gesto simples. Mas mudou tudo. O olhar dele ficou mais escuro. Mais intenso. E então, ele a beijou. Dessa vez, não houve hesitação. Foi um beijo profundo, carregado de desejo e algo mais. Algo que nenhum dos dois podia nomear. Sofia sentiu seu coração martelar. Ela estava se afundando. Mas, naquele momento, não queria ser salva. O beijo entre Sofia e Enzo foi um choque elétrico, um incêndio que começou devagar, mas rapidamente se tornou incontrolável. O toque dos lábios dele era quente, intenso, carregado de algo que ia muito além da provocação. Era fome. Desejo. Algo que nenhum dos dois poderia negar mais. Sofia sentiu suas mãos deslizarem para os ombros dele, tentando empurrá-lo, mas, ao invés disso, seus dedos cravaram-se no tecido da camisa cara. Ela não queria parar. E Enzo percebeu isso. Ele aprofundou o beijo, uma das mãos segurando sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto a outra deslizava lentamente pela lateral de seu corpo. O ar entre eles estava denso, a pele de Sofia queimava onde quer que ele a tocasse. E então... ele parou. Enzo afastou-se, os olhos cinzentos escuros de desejo, a respiração acelerada. Sofia tentou recuperar o fôlego, o coração martelando no peito como se tentasse escapar. O que acabou de acontecer? Ele deslizou a língua pelos lábios, como se ainda pudesse sentir o gosto dela. Isso nunca deveria ter acontecido. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então por que aconteceu? Enzo não respondeu. Ele apenas ficou ali, parado, olhando para ela com um misto de frustração e algo que parecia desespero. Então, sem dizer nada, virou-se e entrou na casa, deixando Sofia ali, sozinha, com o frio da noite e o calor do beijo ainda queimando seus lábios. Sofia acordou sentindo o corpo pesado. O chalé estava silencioso. Ela se virou na cama enorme e percebeu que Enzo não dormiu ali. O que significava aquilo? Ela desceu as escadas e encontrou-o na cozinha, preparando café, vestido com uma camisa branca aberta nos primeiros botões e calças sociais pretas. O homem exalava um charme perigoso, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Ele ergueu os olhos ao vê-la. Bom dia. Sofia cruzou os braços. Você fugiu de mim ontem à noite. O canto da boca dele se ergueu. Eu não fujo de nada, Sofia. Ela revirou os olhos, sentando-se à mesa enquanto ele servia 2 xícaras de café. Então, por que saiu? Ele se inclinou sobre a mesa, apoiando os cotovelos na madeira, os olhos prendendo os dela. Porque se eu não saísse, eu não teria parado. As palavras atingiram Sofia como um soco. Ele queria mais. Mas então, por que ele estava se segurando? Depois do café da manhã, Enzo decidiu que era hora de voltarem à cidade. A partir de agora, as coisas serão diferentes. A forma como ele disse aquilo fez Sofia sentir um calafrio. O que isso significa? Ele não respondeu imediatamente. Apenas a olhou, avaliando-a. Você quer jogar, Sofia? Então vamos jogar de verdade. Ela não entendeu até chegarem na mansão. O ambiente já era luxuoso, mas agora parecia diferente. Mais íntimo. Mais carregado de algo invisível. Assim que entraram, Enzo tirou o paletó e virou-se para ela. A partir de agora, você não precisa mais me obedecer. Sofia franziu a testa. O que? Ele caminhou lentamente até ela, como um predador que cerca sua presa. Eu quero ver o que acontece quando você me desafia. O coração dela acelerou.
Isso parece um truque. Enzo sorriu de canto. Então jogue melhor do que eu. O jogo entre eles tinha mudado. Agora, não era mais sobre controle. Era sobre poder. E Sofia não sabia se estava pronta para perder. Naquela noite, um evento luxuoso estava acontecendo na mansão. Pessoas importantes, investidores e empresários transitavam pelo salão, taças de champanhe tilintando no ar. Sofia não queria ir, mas Enzo insistiu. Ela vestiu um vestido vermelho, sedutor e perigoso. Ele a queria assim. Quando desceu as escadas, Enzo parou de conversar com um homem e virou-se para ela. Os olhos dele escureceram. Sofia sentiu a tensão no ar. Esse vestido. Ela ergueu o queixo. Você não disse que eu precisava obedecer. Então, escolhi sozinha. Ele não respondeu de imediato. Apenas sorriu. Então vamos ver o quanto você aguenta o meu jogo. Enzo passou o braço pela cintura dela e a guiou para o salão. Os olhares se voltaram para eles. Sofia sentiu-se engolida pelo poder dele. Mas o pior veio depois. Uma mulher elegante, loira e perigosamente bonita, aproximou-se de Enzo. Finalmente encontrou uma substituta, Ferrari? Sofia sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Quem era ela? A loira analisou, um sorriso falso nos lábios. Boa sorte, querida. Ele sempre se cansa rápido. Sofia tentou não demonstrar nada, mas sentiu o peito apertar. Enzo não negou. Não disse nada. E isso doeu mais do que qualquer coisa. Ela virou-se para ele, o orgulho queimando dentro do peito. Isso faz parte do seu jogo também? Os olhos dele eram indecifráveis. Se faz, você está perdendo. Sofia sorriu. Então talvez seja a hora de eu mudar as regras. Ela pegou uma taça de champanhe, virou-se e saiu do salão. Deixando Enzo ali. Sozinho. Sofia entrou no quarto, o coração batendo forte. Ela sentia raiva. Confusão. E algo que não deveria sentir. Então, a porta se abriu. Enzo estava ali. Os olhos dele estavam mais escuros, mais intensos. Você realmente acha que pode me desafiar, Sofia? Ela ergueu o queixo. Você disse que não precisava mais obedecer. Ele sorriu de canto. Mas era um sorriso predatório. Isso só me faz querer te dominar ainda mais. Antes que ela pudesse responder, ele já estava à sua frente. E a beijou. Dessa vez, não houve hesitação, não houve recuo. Foi um choque, um incêndio, um furacão que destruiu qualquer resistência. Ele a pressionou contra a parede, sua mão deslizando pela lateral do corpo dela. Sofia gemeu contra os lábios dele. Ela sabia que estava cruzando um limite. Mas, naquele momento, não queria parar. E Enzo? Ele nunca teve a intenção de deixá-la ir. O quarto estava mergulhado em um silêncio denso, interrompido apenas pelo som irregular da respiração de Sofia e Enzo. Eles ainda estavam próximos, os corpos colados, a energia entre eles eletrizante, intensa, perigosa. O beijo que haviam compartilhado não foi só desejo, foi rendição. Mas agora, separados por apenas alguns centímetros, algo ainda maior pairava no ar. Sofia sentia a pele arder onde as mãos dele a tocaram. Cada fibra de seu corpo gritava para que ela cedesse completamente. Mas a realidade não podia ser ignorada. Ela não era uma mulher livre. E Enzo não era um homem confiável. Os olhos dele continuavam fixos nela, como se pudessem enxergar através de sua alma. Havia algo diferente naquele olhar. Ele finalmente falou, sua voz rouca e carregada de um peso que Sofia não conseguiu decifrar. Você tem ideia do que está fazendo comigo? A pergunta a pegou desprevenida. Ela deveria dizer que sim. Deveria mentir. Mas, em vez disso, disse a verdade. A mesma coisa que você está fazendo comigo. O músculo no maxilar dele pulsou. Ele estava lutando contra algo. E então,
algo quebrou dentro dele. Enzo a puxou novamente. Dessa vez, o beijo foi mais lento, profundo, como se ele estivesse marcando-a de uma maneira que não poderia ser desfeita. Sofia se entregou. As mãos dele deslizaram para sua cintura, pressionando-a contra a parede. Cada toque fazia seu corpo pegar fogo. Ela não queria pensar. Queria apenas sentir. Mas quando as mãos de Enzo deslizaram para a alça de seu vestido, o mundo real invadiu seus pensamentos como uma lâmina afiada. O contrato. Isso ainda era um acordo. Ela recuou bruscamente, o peito subindo e descendo enquanto tentava recuperar o fôlego. Isso não pode acontecer. O olhar de Enzo escureceu. Ele não gostou daquela resposta. Por quê? Sofia sentiu um nó na garganta. Porque ainda sou apenas um contrato para você. O silêncio que se seguiu foi cortante. E então, pela primeira vez, Enzo desviou o olhar. Isso disse mais do que qualquer palavra poderia. Ele não negou. Porque sabia que era verdade. Sofia evitou Enzo pelo resto do dia. Ela precisava de espaço. Precisava entender o que estava sentindo. Mas algo dentro dela dizia que ele também estava evitando-a. Quando a noite caiu, Sofia caminhou pela mansão em busca de algum alívio para a tempestade dentro de sua mente. Foi então que ouviu vozes baixas, tensas, atrás de uma porta ligeiramente entreaberta. Ela parou. Enzo estava lá dentro. E então, uma voz feminina cortou o ar como uma faca. Ela é só mais uma, Enzo. Vai acabar como todas as outras. Você sabe disso. O coração de Sofia parou. Ela sentiu a raiva subir quente em seu peito. Mas antes que pudesse sair, ouviu Enzo responder. Não, desta vez é diferente. O queixo dela tremeu. Ela não sabia se isso era melhor ou pior. Ela se afastou, sem coragem para ouvir mais. Mas uma coisa ficou clara. Ela precisava sair dali. Antes que fosse tarde demais. Naquela mesma noite, Sofia tomou sua decisão. Ela abriu o guarda-roupa e pegou suas poucas roupas. O coração estava acelerado, as mãos tremiam. Ela não poderia continuar ali. Não quando sabia que estava se apaixonando por um homem que não poderia ser dela. O contrato estava quase no fim. Se ficasse mais tempo, não conseguiria ir embora. Ela precisava partir antes que Enzo a destruísse completamente. Mas quando tentou sair do quarto, ele já estava ali. Parado na porta. Bloqueando a saída. Os olhos dele estavam diferentes. Como se já soubesse o que ela planejava fazer. Onde você acha que está indo? A voz dele era calma. Mas carregava uma ameaça silenciosa. Sofia tentou manter a postura firme. O contrato está acabando. Estou indo embora. Ele riu. Um riso sem humor. Ainda não acabou. Você tem mais 2 dias. Sofia sentiu a respiração falhar. Enzo, por favor. Ele se aproximou devagar, os olhos prendendo-os dela com uma intensidade sufocante. O que você está fugindo de verdade, Sofia? De mim. Ou de você mesma? Ela engoliu em seco. Ele estava certo. Mas não podia admitir. Então, respirou fundo e sussurrou. Você não pode me impedir de ir. Por um momento, ela achou que ele insistiria. Mas então, algo mudou no rosto dele. Ele recuou. E disse as palavras que fizeram o peito dela se partir em 1000 pedaços. Então vá. Sofia saiu da mansão naquela mesma noite. Ela não olhou para trás. Porque sabia que, se olhasse, não teria forças para continuar. Ela voltou para casa, mas nada parecia igual. O mundo real parecia sem cor, sem vida. Lucas estava bem, e isso era tudo o que importava. Mas uma parte dela havia ficado para trás. Dias se passaram. Enzo não a procurou.
E isso doía mais do que qualquer coisa. Até que, uma semana depois, ele apareceu. Era tarde da noite quando Sofia ouviu batidas na porta. Seu coração disparou. Ela sabia quem era. Ela abriu. E lá estava ele. Molhado pela chuva, o terno impecável bagunçado, os olhos cinzentos escurecidos por algo que ela nunca havia visto antes. Ele não disse nada. Apenas entrou. Fechou a porta. E a encarou. Você realmente achou que eu deixaria você ir? O ar sumiu dos pulmões de Sofia. O contrato acabou, Enzo. Ele deu um passo à frente. O corpo dele quase colado ao dela. Eu não estou aqui pelo contrato. Sofia sentiu as pernas vacilarem. Então por quê? Os olhos dele queimavam. Porque você me destruiu, Sofia. Ela prendeu a respiração. Você me fez sentir de novo. E eu odeio isso. Mas não posso mais fugir. O peito dela subia e descia rápido. O que você quer de mim? Ele segurou seu rosto com as duas mãos, a voz rouca e carregada de emoção. Eu quero tudo. Sofia sentiu o mundo girar. Enzo Ferrari, o homem que dizia que nunca poderia amar, estava ali, implorando para que ela ficasse. E dessa vez, era ela quem tinha o poder. O silêncio entre Sofia e Enzo era cortante, carregado de tudo que eles nunca disseram um ao outro. Ele estava ali. Molhado pela chuva, os olhos cinzentos brilhando com algo que parecia um pedido mudo. E Sofia não sabia o que fazer. Seu coração batia tão forte que parecia preencher todo o pequeno apartamento. Seu instinto gritava para correr, para se proteger, porque ela sabia o que aconteceria se cedesse àquele homem mais uma vez. Mas então, ele falou. Eu não sou um homem bom, Sofia. Nunca fui. Ela engoliu em seco. Eu sei. Os olhos dele aprenderam, como se quisessem gravar sua alma. Mas mesmo assim, você me mudou. Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. Como? Enzo passou a mão pelos cabelos molhados, como se ainda estivesse tentando encontrar as palavras certas. Ele nunca havia sido um homem que precisasse explicar seus sentimentos. Porque eu nunca precisei de ninguém. Mas agora, eu não consigo mais viver sem você. O impacto daquelas palavras foi como um soco no peito de Sofia. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando recuperar o fôlego. E o que você quer que eu faça com isso, Enzo? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A presença dele era esmagadora. Quero que fique comigo. Sofia sentiu as pernas vacilarem. E por quê? Porque você se acostumou a me ter por perto. Porque eu fui um desafio interessante. Os olhos de Enzo escureceram. Porque eu amo você, Sofia. O mundo dela parou. O homem que nunca pronunciou aquela palavra para ninguém estava ali, dizendo exatamente o que ela precisava ouvir. Ela sentiu as lágrimas se acumularem, mas se recusou a deixá-las cair. E o que eu ganho com isso, Enzo? Um novo contrato? Dessa vez, ele não sorriu. Ele não gostou da provocação. Eu não estou oferecendo um contrato. Estou oferecendo tudo. Minha vida. Meu futuro. Você e Lucas. Se me deixar, eu perco tudo. Porque sem você, nada disso vale a pena. Sofia prendeu a respiração. O silêncio era ensurdecedor. E então, ele se moveu. Com um movimento firme, Enzo segurou o rosto dela e a beijou. Foi um beijo diferente de todos os outros. Não era apenas desejo. Era amor. Era entrega. E Sofia finalmente percebeu que não podia mais fugir. O dia amanheceu diferente. Pela primeira vez, Sofia acordou ao lado de Enzo sem um contrato os ligando. Ela observou o rosto dele enquanto ele dormia, os traços fortes e perfeitos, a barba por fazer. Como esse homem se tornou o dono do seu coração? Quando ele abriu os olhos e a encontrou observando, um sorriso preguiçoso surgiu nos lábios dele.
Gosto de acordar assim. Sofia riu. Eu também. Ele puxou-a para perto e murmurou contra seus lábios. E vai ser assim todos os dias, a partir de agora. Ela o beijou novamente, finalmente aceitando que o amor havia vencido. Meses se passaram, e tudo entre eles floresceu. Lucas adorava Enzo. O menino corria pela casa nova, rindo como se nunca tivesse passado um único dia em um hospital. E Sofia? Ela nunca foi tão feliz. Mas então, numa noite especial, enquanto jantavam juntos sob as estrelas, Enzo segurou sua mão. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sofia sorriu. O que foi? Ele respirou fundo, pegou uma pequena caixa de veludo e a abriu. Dentro, um anel brilhava sob a luz da lua. Os olhos dela se arregalaram. Enzo. Ele apertou sua mão e olhou fundo em seus olhos. Casa comigo, Sofia? Ela sentiu o coração disparar. Lágrimas de felicidade ameaçaram cair, mas, dessa vez, eram lágrimas boas. E, sem hesitar, ela disse sim. O casamento foi intimista, perfeito, cheio de amor. Quando Enzo a beijou no altar, Sofia soube que nunca mais precisaria duvidar do amor dele. Ela não era mais um contrato. Ela era a mulher da vida dele. E agora, tinha um mundo inteiro pela frente.